muito obrigada. Professor Camilo, a palavra é sua e muito obrigada por estar hoje. Já estou a ver ali a Cássia Scherer também, aluna de doutoramento, que nos estará a ver algures do sul do Brasil. E a Gisele Crodel Resch, que também esteve na aula de ontem, e a Ana Rodrigues, que é aluna de mestrado. Pelo menos já se começam a compor, Professor Camilo, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu antes de mais quero preparar-vos para, primeiro, eu tive que mudar de sala porque, pronto, é o fim do dia que começa a aparecer gente aqui em casa. Pode haver sempre aqui o risco de repente haver aqui uma cadela a ganir como se estivesse a morrer, é sinal que tocaram à campainha e portanto a minha cadela fica sempre muito nervosa. Eu fui para o outro lado para tentar evitar isso, mas se acontecer algum desastre que depois possa ficar mal aí nesse vídeo da professora Ivone, pronto, ninguém se admire relativamente a isso. Não se preocupe, Camilo, desculpe interromper. Eu tenho aqui estas feras que neste momento estão a dormir. Mas claro que se tocar a campainha ou o professor Camilo ficar mais entusiasmado na aula, elas acordam. Portanto, eu vou tirar o som do micro, mas às vezes acontece. Entretanto, já apareceu aqui, para além dos alunos e das alunas, gatos, nomeadamente o mais famoso, que é o da minha aluna aqui, Francisca Silva, que já passou aqui à frente da câmara, que é um must em qualquer aula. Ora bem, eu então vou começar, as apresentações estão feitas, eu sou professor na Universidade da Beira Interior, as minhas áreas são comunicação estratégica, o meu ângulo, o meu ponto de vista é sempre uma indecisão, eu nunca sei muito bem qual é que é o meu ponto de vista, porque eu sou sportinguista do ponto de vista futebolista, mas do ponto de vista científico eu nunca consigo me dizer onde é que eu me posiciono absolutamente. Umas vezes estou na retórica, outras vezes estou na semiótica, outras vezes estou na teoria da comunicação. No entanto, nota-se ao longo destes poucos anos de carreira que já tenho, uma certa constante que é trabalho sempre publicidade e agora nos últimos anos estou a derivar um bocadinho para a questão da fotografia, percorrendo outros caminhos, porque também não me interessa só pensar a questão da comunicação e pensar a questão da imagem, portanto fazer às vezes um trabalho de treinador de bancada, também me interessa produzir comunicação e produzir imagem. Ora bem, nesta sessão, que já não é totalmente o desconhecimento dos meus alunos de comunicação estratégica, incide sobre o estatuto da manipulação e da competência na textualidade publicitária. Ela está preparada concebida para 1h15, 1h. Eu não puxo mais, porque como é através de um autor que vocês já conhecem, que às vezes é um bocado duro, que é o Remas, não vale a pena estar a bater muito do ponto de vista teórico. A abordagem inscreve-se no domínio da semiótica textual, o que implicará que quer a manipulação, quer a competência, portanto ela incide sobre o estatuto da manipulação e da competência, sejam conceitos inscritos num domínio axiológico, narrativo e discursivo, e sempre que puder eu apresentarei exemplos relativos à textualidade publicitária. Ivone, permite-me que eu compartilhe tela? Ok. Sim, senhor. Tem autorização. Ok, então já estamos vamos a ver. começar. Eu preciso que ela funcione. Okay. Eu começo por conceptualizar a manipulação, portanto, a partir de um ponto de vista que já o referi, um ponto de vista epistemológico, inscrito no âmbito das contribuições da escola francesa, onde surgem dois autores muito importantes, que é o Remas e também o Joseph Cortés. Por referência a este enquadramento, a manipulação e também a competência é um fenómeno textual, portanto, eu desenvolvo uma semiótica do texto, que, do ponto de vista narrativo, está relacionado com um sentido adjacente à influência de alguém, do ponto de vista narrativo, um destinador manipulador, sobre a ação de outrem, do ponto de vista narrativo, um destinatário manipulado. Assim sendo, o seu sentido característico, no que diz respeito à manipulação, pode ser traduzido por um fazer, ou se quisermos, por um fazer, o fazer de outrem. Textualmente, o sentido dessa comunicação, o sentido dessa ação de influência, pode ser estudado a partir de três dimensões
de estudo ou de análise semiótica, a perspectiva estratégica, a perspectiva comunicacional e a perspectiva axiológica. Eu vou começar pela primeira perspectiva, a perspectiva estratégica, que implica responder à seguinte questão: qual é a especificidade semiótica de qualquer ação de manipulação? Eu, quando falo de ação, estou-me a integrar num domínio de análise semiótica que é o das estruturas narrativas. Respondo que, tal como já referi, essa especificidade da manipulação é relativa ao fazer para suscitar num destinatário, portanto, o sujeito manipulado, uma certa ação, e essa ação é de qualquer tipo. Do ponto de vista do sujeito manipulador, o destinador, o sentido da manipulação, está relacionado com um protagonismo performativo. Alguém intervém na liberdade de ação de outrem, suscitando certo procedimento que pode ser avaliado numa perspectiva de uma intervenção, fazer, ou pode ser avaliado numa perspectiva de uma interdição, fazer, não fazer. Ora, muito bem, já do ponto de vista do sujeito manipulado, o destinatário, o sentido da manipulação é evidente, portanto, os outputs. No manipulado, o sentido recai sobre a emergência de uma situação de falta de liberdade, em termos de obediência, não poder não fazer, ou em termos de impotência, não poder fazer. Portanto, uma coisa é o sentido da obediência e outra coisa é o sentido da impotência. Assim, a manipulação institui na textualidade ou no texto uma narrativa de um sujeito que procura condicionar, isto é, pressionar outro sujeito, outro actante, no que diz respeito principalmente à sua vontade, ao seu querer, ou às suas obrigações, ao seu dever, conduzindo o texto a um epílogo que consiste numa situação de falta de independência, ele não pode não fazer, ou uma falta de liberdade, isto é, uma situação de impotência, não pode fazer. A questão agora que se coloca é como é que no texto em geral e no texto publicitário em particular se gera essa falta de liberdade e independência. Respondo que é por intermédio de um enquadramento axiológico, portanto, através da gestão de valores. Ao destinatário manipulado é proposto um conjunto de valores que podem ser de carga negativa ou de carga positiva e que incidem ou relativamente a certos interesses designados por objetos de desejo ou referentes à sua capacidade de ação, à sua capacidade performativa, também designada competência. Aqui se vê como a competência está intimamente associada à manipulação. Assim sendo, o fundamento textual da manipulação é muito simples. Se os valores são positivos, o destinador manipulador pressupõe uma aceitação voluntariosa por parte do sujeito manipulado. Se os valores são negativos, então ele vai pressupor e vai gerir uma aceitação constrangida. Quando a aceitação é voluntariosa, ela é predicada ou gerida ou é determinada por um querer. Quando a aceitação é constrangida, ela é determinada, predicada ou modalizada por um dever. Passo agora para a perspectiva comunicacional da manipulação. Porquê? Porque quando eu estive a falar da manipulação, estive a falar principalmente de uma perspectiva axiológica, estratégica e narrativa, e agora interessa-me também pensar a comunicação, a manipulação como se fosse um processo de comunicação. Adjacente ao sentido narrativo do procedimento de condicionamento performativo, o tal fazer, está o relativo a um condicionamento cognitivo, que com o primeiro se encontra sempre conjugado. Em suma, o fazer casa sempre com o fazer querer. Esta particularidade é importante. Na textualidade da manipulação, o destinador não propõe só ao manipulado valores positivos ou negativos, mas também saberes e também crenças sobre esses valores, o que vai significar que a manipulação se conjuga com a persuasão. Concebida a partir desta perspectiva comunicacional, o sentido textual da manipulação decorrerá da relação que se estabelece entre estes sujeitos actante, o destinador manipulador e o destinatário manipulado. Estas modalidades de legitimação podem incidir em dois domínios fundamentais.
o referente à regularização do estatuto de ascendência do destinador manipulador, porque ele está numa posição de ascendência e de poder, ele desenvolve uma ação sobre o destinatário manipulado, e o relativo à credibilização dos valores que ele propõe ao destinatário. Não esquecer que manipulação, o sentido da manipulação é sempre o sentido de uma contratualização com base em valores e que têm que ser legitimados. No primeiro caso, é interessante averiguar como essa relação é gerida discursivamente em termos de figuração e tematização, umas vezes explícita, outras vezes implícita, portanto, de modo muito mitigado. A gestão discursiva dessa supremacia é o índice do exercício de uma competência manipulativa, persuasiva, de poder fazer de influência do destinador manipulador. Como referi, no segundo caso, as estratégias de persuasão reportam à legitimação dos valores que o destinador manipulador propõe ao destinatário. É preciso comunicá-los de forma convincente. É preciso comunicá-los de forma credível. Em suma, portanto, desculpem a expressão, não dar tanga ao destinatário manipulado. É preciso comunicá-los de uma forma verídica, de uma forma verosímil. Complementarmente à transmissão dos valores da estratégia de manipulação, encontram-se assim modalidades de comunicação associadas a uma ação de veridicção, através das quais o texto manipulatório se manifesta discursivamente de uma forma estratégica, ou como verdadeiro, ou como falso, ou como enganador, ou como secreto. Eu voltarei mais à frente a este assunto, quando da manipulação quando da abordagem das estratégias de manipulação na publicidade. No entretanto, vou já passar à caracterização da manipulação como fenómeno textual, mas a partir de uma ótica axiológica. Já vimos que o sentido do texto da manipulação se articula por referência a um quadro de valores que reporta a objetos de desejo ou à reputação performativa do destinatário manipulado. Esta particularidade é importante, pois é a partir deste enquadramento de valores, este enquadramento axiológico, que se conseguem descortinar as 4 modalidades de manipulação. E agora aqui para os meus alunos, é precisamente aqui que vai incidir os relatórios e as análises de caso. Quando os valores em questão remetem para interesses fundamentais do destinatário manipulado, isto é, para objetos de desejo, os valores são descritivos. Quando reportam à sua reputação performativa, então os valores são modais. Não vou alongar na distinção entre valores modais e descritivos, isso seria para outras conversas. Mas o que eu quero é salientar aqui às turmas e ao público que é preciso não esquecer que os valores são sempre significados numa perspectiva positiva ou negativa, portanto os valores variam e suscitam depois estados psicológicos ou estados passionais de natureza positiva, isto é, eufórica, ou natureza negativa, isto é, disfórica. Como referi, os valores são descritivos quando se encontram subjacentes a objetos objetivos de desejo ou de antidesejo, mas nesse caso os objetos transformam-se em abjetos. Por exemplo, e agora entrando na retórica, nós temos valores que remetem para a questão da inocência e culpabilidade, remetendo por sua vez para um género judicial, para a felicidade, infelicidade e crise, que remete por sua vez para um género deliberativo, valores que remetem para a virtude, para o defeito, portanto para o louvor e para a censura, está-se mesmo a ver que estamos aqui com o género epidítico. No âmbito dos valores descritivos, o sentido textual reporta a proposta de recompensas e castigos, conforme estão carregados positivo ou negativamente. Nesta oferta, nesta capacidade de propor recompensas ou castigos, é aqui que se encontra o exercício do poder do destinador manipulador na forma de uma ascendência sobre o destinatário manipulado. Vamos ver depois como é que isto é gerido do ponto de vista discursivo no texto publicitário, na medida em que essa ascendência pode ser absolutamente assumida na mensagem ou camuflada, disfarçada, mitigada. Em contrapartida, os valores modais, que também podem estar carregados positiva ou negativamente,
reportam à gestão da competência do destinatário manipulado por referência a um programa narrativo secundário. O seu querer, o seu dever, o seu poder e o seu saber para o exercício de uma certa performance fundamental, portanto, inscrita num programa narrativo principal. Conforme os valores descritivos apresentem uma carga positiva ou negativa, assim o sentido do texto manipulatório se inscreve em duas modalidades específicas que já são do conhecimento geral do público. As modalidades da tentação ou da intimidação, embora eu mais à frente irei caracterizá-las. Por sua vez, no que concerne aos valores adjacentes à competência do destinatário manipulado, o programa da manipulação consubstancia-se na formulação de juízos de louvor ou de censura sobre a sua capacidade, sobre a sua competência, sobre as suas habilitações performativas. E também, mais uma vez, conforme eles são negativos ou positivos, assim se descortinam as conhecidas modalidades da provocação ou da situação. Muito bem, passo para a segunda parte desta intervenção, que ainda está muito teórica e que consiste na aplicação destas considerações à textualidade publicitária. E eu não sei como é que a Ivone quer que eu proceda. Faço uma interrupção à procura de dúvidas ou deixo as dúvidas para o fim? Como quiser, gira à sua vontade. Ok, então eu pergunto-vos, têm dúvidas, quase que sabendo qual vai ser a resposta, que é um silêncio glacial. Há dúvidas? Francisca? Gato? Não, todos esclarecidíssimos. O As gato dúvidas do Francisco não surgem, tem dúvidas? as dúvidas surgem no dia da frequência, geralmente. Por acaso não há frequências. Pois é um trabalho, não? Eles têm um ar altamente feliz porque não há frequências relativamente a esta matéria. Ok, então vou tentar aplicar esta matéria toda à publicidade. Nesta segunda parte da intervenção. Ora, esta aplicação pressupõe as seguintes questões. O que é que se propõe no texto publicitário? Isto é, qual é a natureza do contrato que subscreve a estratégia de manipulação? Qual é a especificidade das estratégias de manipulação propriamente ditas? E como reconhecer as modalidades de manipulação no texto publicitário? Sobre a primeira questão, qual é a natureza do contrato? O que é que se propõe? Responder a esta questão implica compreender o que é que se oferece, o que é que se contratualiza, o que é que se propõe ao destinatário publicitário para fazer. Isto é, aquilo que discursivamente se denomina por público-alvo. Eu já o referi. Aquilo que se propõe é a performance de um programa narrativo, principal ou secundário, mas no domínio da textualidade publicitária, este programa vai ter uma especificidade comercial, no âmbito do qual uma certa mercadoria ou uma certa marca, há aqui uma grande diferença, é significada ou como um objeto de desejo ou como um recurso capaz de atualizar valores operativos fundamentais por parte desse destinatário, portanto, ou como um instrumento capaz de atualizar valores operativos. No primeiro caso, relativo à performance de um programa narrativo principal, ao destinatário manipulado, é pressionada uma reação por referência a uma mercadoria barra marca, que é, do ponto de vista discursivo, significada como uma metonímia ou como uma metáfora dos mais variados valores descritivos. Pode ser riqueza, pode ser a paixão, pode ser a sexualidade, pode ser a liberdade, whatever. Na sua vertente discursiva, as estratégias de manipulação estarão relacionadas com um processo de fetichismo, isto é, de paixão sobre os objetos, a partir do qual as mercadorias marcas se assumem como um objeto de desejo. Já no segundo caso é diferente. No segundo caso, relativo à performance de um programa narrativo secundário, ao destinatário manipulado, é pressionada uma reação de apropriação da mercadoria marca por referência ao que ela lhe propicia em termos de vantagens, isto é, como se fosse um instrumento para a aquisição ou por exercício de uma competência performativa. Mas atenção, isto complica-se um bocado, porque esta possibilidade só é viável na condição de discursivamente se registar um processo de branding. Isto é, um processo pelo qual a marca deixa de ser o signo de uma identidade de produto para passar a ser o signo da identidade de um actante publicitário, portanto, de um sujeito de publicidade.
E sendo um sujeito de publicidade, ele é capaz de agir na perspectiva da formulação de promessas, na perspectiva da formulação de propostas, compromissos, soluções, estratégias, estímulo de faculdades. Nota muito importante aqui é que não é por acaso que, do ponto de vista discursivo, nesta dimensão do branding, surge um ator publicitário, e agora estou a falar do ponto de vista discursivo, um ator publicitário muito importante e frequente e que é indiciático desta transformação, a mascote. Ora, justamente esta particularidade é importante porque é nela que se descortina a grande interdependência narrativa que existe na textualidade publicitária entre a esfera da manipulação e a esfera da competência. Passo agora para a segunda questão de reflexão. Qual a especificidade das estratégias de manipulação no texto publicitário? Respondo que, antes de mais, elas são caracterizadas por uma interessante dinâmica dicotómica. Já referi isto aos meus alunos e volto a repetir, há aqui uma espécie de um ping-pong. O ping está explícito, o pong está implícito. Ou o pong está explícito e o ping está implícito. Isto é, a manipulação reflete sempre do outro lado do espelho numa outra configuração, uma está explícita discursivamente e a outra está implícita. Volto a explicar de outra maneira. Publicitariamente, o fazer de uma proposta, portanto, uma contratualização, projeta-se discursivamente numa contraproposta de uma estratégia de contra-manipulação. Por um lado, a mensagem significa uma pressão sobre o consumidor para uma ação. Por outro lado, mais ou menos implicitamente, para uma inação, mas uma inação para quê? Uma inação relativamente à opção por marcas concorrentes. Portanto, prescrição por um lado, manipulação. Impedimento por outro lado, contra-manipulação. Este constrangimento performativo apresenta, do ponto de vista discursivo, algumas interessantes particularidades na sua gestão, na perspectiva de poder ou não ser assumido. Vamos começar com as configurações quando esse constrangimento é assumido na mensagem publicitária. Isto é, onde se descortina, através desse constrangimento, toda uma expressividade de autoridade e toda uma expressividade de prescrição comercial. É o caso, por exemplo, da recorrência dos imperativos, é o caso, por exemplo, da recorrência dos apóstrofes e dos apostos, a partir dos quais se concretiza uma retórica de mobilização. Mas também é preciso ver esta retórica de mobilização a partir da imagem, porque ela pode ser gerida do ponto de vista iconográfico com aquilo que designo por uma encenação de convocação. Reparem nos olhares direcionados, reparem nas dramatizações interpelativas, como sucede com os dedos apontados, com os braços cruzados, com as poses frontais ou a 3/4. Este constrangimento assumido do destinador manipulador também pode ser gerido a partir da mobilização de figuras de autoridade, cuja origem do poder não se explica ou não deve ser questionada. A sua figuração é tão intensa que os consumidores a elas se submetem a partir de uma posição de poder absoluto. E eis que surgem outras personagens publicitárias, como é o caso das personagens publicitárias de figuras de prestígio, exploradas na tutela de certas propostas de publicidade, desde Leonardo da Vinci a Galileu e vasta gama, ou, ainda de uma forma mais enfática, a partir de representantes corporativos que recomendam, prescrevem, como é o caso do engenheiro ou do médico. Outra possibilidade discursiva da gestão desta pressão e ascendência decorre da tautologia, forma de organização textual que nada acrescenta à significação da omnipresença do produto ou da marca, e, portanto, se nada acrescenta também não pode ser questionada, e que, do ponto de vista iconográfico, se encontra consubstanciada numa imagem lacónica de pura exposição publicitária que não admite qualquer interrogação. Mencionar ainda neste apartado, referente ao exercício discursivo do constrangimento e da ascendência por parte do destinador manipulador, as modalidades de organização do texto publicitário com o propósito de o conduzirem ordeira e linearmente
de conduzir em ordeiro e linearmente os consumidores aos públicos-alvos para uma certa e apenas uma certa conclusão. Sobre este assunto, reporto algumas referências que considero importantes, nomeadamente Seixas Corral, mas também o grande guru, para mim o maior, o Ogilvy Mather, citado por Jean-Marie Floch, um semioticista, discípulo do Habermas, que trabalhou com excelentes resultados à aplicação da semiótica textual à publicidade. Estava eu a referir, reporta Sánchez Corral, Ogilvy e Jean-Marie Floch, que afirmavam que a textualidade publicitária se caracteriza ou tende a caracterizar por uma criteriosa distribuição verbal, iconográfica, gráfica, dos argumentos, que visa sempre progressivamente apanhar e pressionar os consumidores numa trama argumentativa conducente a uma e só uma conclusão. É muito engraçado ler o Jean-Marie Floch e o Seixas Corral sobre este aspecto, que parece que por trás dele se encontra Aristóteles com a retórica. Por isso é que eu sou totalmente a favor daquilo que a professora Ivone disse no início, que por trás de todos estes autores estão sempre os grandes clássicos que parece que já descobriram o fundamental. Finalmente, a ascendência actancial do destinador manipulador também pode redundar numa encenação discursiva da inevitabilidade performativa do destinatário manipulado, isto é, do consumidor, no âmbito das estratégias de persuasão. Tal qual um ratinho, ou, mais concretamente, o cãozinho do Pavlov, o seu querer e o seu dever fazer são encenados hiperbolicamente até ao estado de êxtase, quase orgasmático, relativo à satisfação da paixão compulsiva. Ora bem, interlúdio. Uma coisa é a gestão da ascendência actancial do destinador manipulador. Ele entra no manifesto publicitário e assume essa ascendência através destas modalidades discursivas. Outra coisa é quando ele gera estratégias do ponto de vista discursivo de mitigação e de implicitação dessa ascendência actancial. Portanto, a partir dos quais se descobre, de repente, uma expressão menos prescritiva e uma expressão mais calorosa e estatutariamente mais paritária, em que ele se esforça por gerir a estratégia de manipulação como se fosse um processo não intrusivo. Eis agora como a marca tenta descer ao nível do consumidor através de um registro que nós descobrimos logo, que é o registro do nós inclusivo. Eis as famosas expressões utilizadas na publicidade. A nossa empresa, os nossos clientes, etc. A isto se junta um discurso coloquial, metonímico de uma relação de confiança, de uma relação de proximidade, de uma relação de familiaridade entre estes atores publicitários, as marcas e os consumidores. E topa-se logo pelo discurso. Verifique-se como exemplo aqueles anúncios em que os consumidores são tratados por tu. Outra interessante modalidade é a que decorre da encenação de espaços, da encenação de adereços, da encenação de temporalidades, inclusivamente da convocação de atores publicitários suficientemente evocativos dos próprios universos dos públicos-alvo. Neste casting, neste elenco de atores publicitários, eu convoco mais um, que é o caso das testemunhas. Existe, por fim, outra interessante modalidade discursiva, inscrita neste regime de dissimulação da ascendência actancial do destinador manipulador. Reporta a mobilização de mais um tipo de ator publicitário, que são as celebridades, os ídolos, os líderes de opinião. A supremacia narrativa do destinador manipulador é agora invertida pela convocação de sujeitos ilustres, célebres, simpáticos, calorosos, capazes de afrouxar a tensão decorrente da pressão dos consumidores. Não se vende nada, mostra-se, insinua-se, sugere-se, nada mais tendo para tematizar e para mostrar que a beleza e a reputação da sua biografia, estes atores, juntamente com as celebridades, transpõem para a publicidade
um tipo de discurso de persuasão inscrito, e agora estou-me a lembrar do Max Weber, inscrito no domínio de uma dominação carismática. Inicio agora a resposta à terceira questão de reflexão sobre o estatuto da manipulação na textualidade publicitária. É possível reconhecer as modalidades de manipulação? Onde é que elas estão? Pronto, turma. Vocês agora vão ficar muito interessados nesta parte por causa dos vossos trabalhos. Antes de mais, salientar que no texto publicitário a incidência narrativa numa certa modalidade projeta-se simultaneamente, de um modo discursivamente explícito ou implícito, a sua configuração simétrica. Eu já há bocado referi isto. Assim, sim, existem anúncios onde a modalidade manipulação via tentação se encontra explicitada, ela pressupõe uma implicitação de uma contra-manipulação através de intimidação. Por exemplo, no caso do homo lava mais branco, implicitamente sugere-se que todos os outros lavam menos branco. Do mesmo modo, se existem anúncios em que a sedução se encontra textualizada, tal pressupõe uma implicitação em termos de provocação. O vista-se à moda no Corte Inglês pressupõe que todos os outros não se vestem à moda porque não vão ao Corte Inglês. Portanto, a manipulação, um jogo de espelhos, projeta-se em ações de contramanipulação. Em suma, com esta particularidade, é possível postular a hipótese de que é possível a existência de anúncios, e isto pode ser um trabalho brutal no âmbito do GT, de que é possível postular a existência de anúncios conforme a modalidade da tentação se encontra textualizada e da intimidação se encontra implicitada. Por exemplo, a publicidade do conselho, uma publicidade do fundamento prescritivo, e vice-versa. Aqueles em que a intimidação está discursivamente explicitada e a tentação se encontra insinuada. Uma publicidade que é muito frequente nas campanhas de sensibilização cívica, que podemos classificar como sendo uma publicidade proibitiva, uma publicidade de aviso, uma publicidade preventiva. Já no âmbito da sedução e da provocação, a marca sempre vai exercer um saber sobre o consumidor. Transmite-lhe o que pensa sobre a sua competência. O objetivo passa então agora pela criação de uma pressão psicológica necessária para a emergência de uma conduta de reação. Seja essa conduta de reação pela confirmação, e isso encontra a modalidade de sedução, ou pelo contrário, uma reação de confronto, uma reação de contra-insulto e de reposição de uma honra ofendida. E aí se encontra a manipulação pela provocação. Na modalidade da sedução, que é uma das modalidades mais frequentes do registro publicitário, porque a textualidade publicitária é uma textualidade doce de acarinhamento, ou de carinho, desculpem a expressão, de carinho, não é de acarinhamento, de carinho do consumidor, do público-alvo, e reparem só, eu posso meter imediatamente aqui um género textual inverso, simétrico, toda aquela textualidade de acusação e de afrontamento que é tão habitual em algum discurso político. Estão a ver o André Ventura nas campanhas eleitorais, estão a ver? Portanto, o André Ventura trabalha a provocação e principalmente a intimidação, a publicidade, como tem esta dimensão mais doce, mais calorosa, trabalha sobretudo a tentação e trabalha a sedução. Estava eu a referir que nesta modalidade a publicidade é sempre um discurso indutivo da confiança. Mas, e há sempre aqui um mas, e agora vem a fatura deste almoço, mas desde que esta confiança seja sempre mediada pelo consumo de uma certa marca e pelo boicote assumido, querer ou constrangido, dever por parte do destinatário manipulado às marcas da concorrência. Estou-me a fazer ouvir bem? Sim, perfeitamente. É que volta e meia aparece aqui umas coisinhas e eu tenho medo de estar a perder a ligação. Está tudo em ordem, não está? Tudo em ordem, sim. Okay. Talvez sejam uns comentários aqui no bate-papo, porque a Gisele Croder Resch disse que no jornalismo o Moiar trabalha de um modo interessante essa lógica do fazer saber, fazer crer, com base nesse contrato, nesse pacto com o receptor, e diz que, guardadas as diferenças, é o exercício
efetivo da persuasão. Ok, pronto. Podemos depois discutir mais aprofundadamente essa observação. Atenção que os valores que estão subjacentes à textualidade jornalística são completamente diferentes dos valores que estão subjacentes à textualidade publicitária, e isso depois tem implicação nas estratégias de veridicção, isto é, na forma como o discurso se assume como um discurso verosímil, credível, honesto, verdadeiro, etc. Depois à frente podemos referir e eventualmente refletir sobre isso. Turma não, público, isto é o defeito de ser professor. Público, vocês estão a apanhar? Há dúvidas? No nosso tempo, Ivone, não sei se se lembra, havia a telescola, e eu lembro-me de um professor, que era o professor francês, Oh, dizia, claro, claro. Isso era inesquecível. como vous appelez? E depois ficava Exatamente. sempre 5 segundos. Ah, mais oui, je m'appelle Pierre, etc. E eu às vezes faço o mesmo. Vocês estão a perceber? Muito bem. Então eu vou prosseguir com a comunicação para a terceira parte e última, que também não é para cansar. A terceira parte desta comunicação é, portanto, subordinada já não ao estatuto da manipulação, mas ao estatuto da competência, que eu considero que são a competência e a manipulação são as esferas mais importantes na textualidade publicitária. Juntamente com uma outra, também merece uma exploração, que é a esfera da sanção. Refletir sobre a esfera narrativa da competência é relevante, pois esta estabelece profundos vínculos de interdependência com a da manipulação. Portanto, e isto, agora para a minha turma, tomem atenção, que estes profundos vínculos podem levar a que vocês confundam os valores que estão subjacentes à manipulação com os da competência, como aconteceu já ontem quando me apresentaram anúncios. Já do ponto de vista de expressividade publicitária, avaliar a esfera da competência exigirá a ponderação das modalidades de geração de sentido relativas a 2 personagens fundamentais. Há bocado apresentei um elenco publicitário e não apresentei os mais importantes, os atores mais importantes. Por um lado, o consumidor como sujeito manipulado e, por outro lado, a marca como sujeito manipulador. Na relação entre estes dois actantes, o texto publicitário gera sentidos que são simétricos, portanto, gera uma dinâmica textual que nós podemos dizer que é ping-pong. Isto é, a esfera da competência do consumidor, ou o sentido subjacente à esfera da competência do consumidor, e, da mesma maneira, o discurso da competência do consumidor é o oposto, é o simétrico do sentido da marca como um sujeito publicitário, como mais à frente eu irei tentar demonstrar. No texto, e agora vou começar com o consumidor. No texto publicitário, o consumidor encontra-se tematizado na esfera da competência como um sujeito desejante. É alguém que passou a querer ou a dever fazer por influência de outrem, de uma marca ou de alguma personagem que a represente. Portanto, é um sujeito manipulado. Mas os seus quereres e deveres são sobredeterminados por universos ideológicos. E quando eu falo de universos ideológicos, estou a falar da substância do conteúdo das mitologias do Roland Barthes. Há universos ideológicos que estão subjacentes à manipulação do consumidor. E esses universos ideológicos são perpassados por um conjunto de eixos, que podemos dizer que são eixos ideológicos e que são eixos que remetem para um determinado ponto de vista sobre a competência e sobre a subjetividade do consumidor. Esses eixos são os relativos à facilidade, são os relativos à transitividade e são os relativos à instantaneidade. Ora bem, estes universos ideológicos, quando nós vamos para a esfera da competência das marcas, encontram-se invertidos. O eixo ideológico da facilidade no consumidor dá lugar ao eixo ideológico da dificuldade da marca. O eixo da transitividade do consumidor vai dar origem ao eixo ideológico da reflexividade da marca. E o eixo da instantaneidade do consumidor vai dar origem ao eixo da historicidade da marca. Vou traduzir tudo isto por miúdos para vocês perceberem melhor. No respeitante aos consumidores,
É a partir da temática ideológica da facilidade que a publicidade adquire a sua originalidade. Tudo é propiciado para lhe satisfazer os seus desejos, quer em termos de informação, quer de recursos. Assim, o discurso publicitário relativamente aos consumidores é o da satisfação de caprichos, desde que, e esta é a condição, que mediado pelas informações fornecidas pelas marcas ou por elas próprias, significadas como objetos de desejo. Assim sendo, a existir algum protagonismo do consumidor na esfera da competência, esse protagonismo sempre implicará a emergência das marcas como tantos adjuvantes, como auxiliantes, como ajudantes, propiciando-lhes os valores do saber e os valores do poder fazer. Ao eixo da facilidade adjacente ao percurso narrativo do consumidor, o outro se encontra tematizado ideologicamente na sua esfera da competência, o da transitividade. O sujeito consumidor é significado como alguém que não tem de se fazer à vida, não tem de criar a sua vontade, não tem de estabelecer nada, não tem de estabelecer nada consigo e não tem de estabelecer nada com os seus compromissos, não tem de engendrar o seu querer e o seu dever, não tem de estabelecer compromissos. Portanto, como já referi, ele não tem o dever de descobrir as soluções para os seus problemas e para os seus desejos. O texto é um texto, o texto publicitário é um texto maravilhoso, um texto mágico, uma espécie de conto de fadas em que tudo é dado de bandeja por entidades externas, as marcas. Aliás, o Sánchez Corral até salienta bem isso. O paradigma literário desta esfera da competência no que diz respeito ao sujeito consumidor é precisamente o conto de fadas. A juntar a este eixo actancial, outro se encontra, o da instantaneidade. O relato publicitário é uma encenação da satisfação súbita de desejos. E esta satisfação súbita de desejos até se encontra mais ou menos estereotipada do ponto de vista discursivo. Tem-se aquelas frases elucidativas como, por exemplo, quer é para já, ou os seus desejos são ordens. Existe maior desvalorização discursiva do protagonismo da esfera da competência do que estas frases. Porquê? Porque na esfera da competência o sujeito não adquire habilitações. Todas as habilitações lhe são dadas de bandeja. Assim, o eixo da instantaneidade é responsável, como eu referi, por uma discursividade fantasiosa. Sentir desejos é pau. O mesmo consumir as marcas que propiciam a sua satisfação. Ele apenas tem que clicar os dedos e estalar os dedos, não é clicar os dedos, estalar os dedos para ter aquilo que deseja. E às vezes ele até nem deseja. Concluindo a caracterização da competência publicitária no âmbito da esfera narrativa do sujeito consumidor, a subvalorização da competência relativa às esferas da manipulação ou da performance, o que é que eu quero dizer com isto aos meus alunos? É que no sujeito consumidor é mais importante a esfera da manipulação do que a esfera da competência, conduz uma sobrevalorização das marcas, quer como objetos de desejo, porque elas vão objetivar as suas necessidades e desejos, quer como recursos mágicos, traus, à disposição para a satisfação dos seus mais recônditos caprichos. Às vezes, ainda nem sequer sentidos ou pensados. Dou-vos aquele exemplo maravilhoso da campanha do Ferrero Rocher, em que a senhora lhe apetece algo, ainda não sabe o que é que lhe apetece, e já está o motorista a dizer: tomei a liberdade, minha senhora. Bom, este não é um anúncio do tempo dos nossos alunos, mas é um anúncio que me marcou imenso em termos da minha juventude. Mas agora reparem só uma coisa: quando a senhora diz que lhe apetece algo e ele diz que toma, ele, representante da marca, diz que toma a liberdade, minha senhora, esse signo é o signo indiciático de uma alienação subjetiva. Porque o sujeito, o consumidor, não se assume no sentido de ir descobrir o que é que lhe apetece, não se assume e não se afirma no sentido de descobrir os recursos para satisfazer aquilo que lhe apetece. Tudo lhe é dado de bandeja na publicidade. O que significa que, se há uma alienação do consumidor, de alguma maneira, do outro polo, ao nível do outro sujeito narrativo, que é as marcas, há uma sobrevalorização, porque são as marcas que lhe vão dar tudo. Pronto.
Agora reparem só, vamos falar numa perspectiva marxista, à maneira de ideologia de Marx, reparem só como a ideologia aqui é totalmente um mecanismo de distorção e de inversão. Quanto mais se afirma a importância do sujeito consumidor, os seus desejos são ordens, tomei a liberdade mais de os satisfazer, mais essas afirmações são significativas de uma alienação actancial do próprio sujeito. O discurso afirma o sujeito quando o sujeito já está alienado do ponto de vista performativo. Ele não se mexe, não levanta o rabo, peço imensa desculpa pela expressão, para ir descobrir e satisfazer as suas necessidades. Espera que sejam as marcas que façam tudo. É por isso mesmo que o programa narrativo das marcas é totalmente simétrico ao dos consumidores. As temáticas da facilidade, os eixos ideológicos da facilidade, os eixos ideológicos da transitividade, os eixos ideológicos da instantaneidade, inerentes ao protagonismo dos sujeitos consumidores na esfera da competência, são substituídos por um eixo ideológico de chancela, que nós podemos dizer que é um eixo ideológico da dificuldade, o que significa que o paradigma literário que está subjacente ao percurso narrativo das marcas já não é um paradigma integrado no conto das fadas. É um paradigma ideológico, é um paradigma literário que vai implicar que, do ponto de vista discursivo, a existência de dinâmicas de figuração publicitária vai implicar, do ponto de vista discursivo, a existência de dinâmicas de figuração publicitária que estão adjacentes à afirmação de uma subjetividade, de uma exaltação e à afirmação de uma reflexividade performativas e de uma intersubjetividade baseada na rivalidade. Eu vou explicar cada uma delas. Esta matéria está sobretudo em Georges Pénineau, é extremamente importante porque ele explica como é que um signo de uma mercadoria de repente se transforma numa marca que é um signo já não de uma identidade de uma mercadoria, mas de uma identidade de sujeito. E isto é extremamente importante porque agora nós estamos no domínio deste protagonismo da competência, estamos a falar de marcas, estamos a falar de branding, não com a designação que os gurus atualmente referem, mas através de uma designação que vem do domínio da semiótica e da semiologia. Pois bem, então começamos pela figuração da subjetividade. Do ponto de vista, a subjetividade é um pressuposto fundamental do protagonismo da competência das marcas. Não há protagonismo da competência das marcas sem esta dimensão de subjetividade. Do ponto de vista de uma narratividade, a subjetividade das marcas encontra a sua dimensão discursiva no registro da identidade e da identificação. Vocês têm que descobrir lá um nome próprio, têm que descobrir lá um logotipo, têm que descobrir lá um símbolo, mas para os nossos propósitos, também devem tentar descobrir o que é que existe em termos de slogans institucionais, isto é, em termos de frases significativas de uma competência, adquirida já não mais transitivamente, mas reflexivamente, e de um compromisso performativo, portanto, de um conjunto de predicados. O texto publicitário é então um manifesto significativo de uma instauração da marca como um sujeito à ação, isto é, como um actante. Ou então, estamos a falar de publicidade, então vamos dizer como um agente publicitário e, simultaneamente, da sua qualificação performativa. Já os regimes figurativos da exaltação simbólica, que do ponto de vista discursivo remetem para a imagem de marca, decorrem da glorificação da sua performatividade, podendo ser descrita por referência a duas dimensões. Num caso, ela reporta ao seu estatuto como entidade adjuvante do consumidor. Isto é, reparem, o consumidor não faz nada, essa é a sua subjetividade alienada. A marca faz tudo, essa é a sua subjetividade ativista, ou se quisermos a sua subjetividade performativa.
Num caso, portanto, reporta ao seu estatuto como entidade adjuvante que dá tudo ao consumidor. Ou então, no outro caso, como uma entidade capaz de objetivar ou convocar os mais diversos valores discursivos do interesse do consumidor. Em outras palavras, num caso, como entidade adjuvante do consumidor. No outro caso, a sua competência resulta do facto de se assumir como um supremo objeto de desejo por parte do consumidor, propiciando-lhe, convidando-o, convocando-o a uma atitude fetichista relativamente àquilo que é publicitado. Passo agora para a terceira modalidade de figuração significativa da competência narrativa das marcas, a reflexividade. A concretização dos desejos das marcas, nós já tínhamos visto nos tais slogans, adjacentes às suas missões, aos seus ideais, às suas filosofias, aos seus objetivos de marketing, exige a superação sempre reflexiva, portanto, ninguém ajuda ninguém, é a marca que tem que descobrir as soluções, portanto, exige a superação sempre reflexiva de testes e obstáculos. A versão discursiva daquilo que o Vladimir Prok referia de provas. E depois que o Gramsci designou por provas qualificantes. Reparem só a diferença. Hein? Enquanto que o consumidor está manipulado e imediatamente por um ato mágico os seus desejos são satisfeitos, as marcas têm que engendrar os seus desejos, as suas missões, através da... Só assim é que elas se assumem como marcas, e depois têm que engendrar a sua própria competência através da superação de dificuldades, através da superação de testes, em que ninguém ajuda ninguém, portanto não há sujeitos adjuvantes. Pelo contrário, quando muito até há, é sujeitos antagonistas, como depois mais à frente irei falar a propósito das lutas de marcas. Ora bem, esta particularidade das marcas terem que se fazer à vida por elas próprias, e nesse fazer à vida se engendra a sua própria competência, esta particularidade, portanto, da reflexividade, é importante porque, ao contrário do que sucede na textualidade dos consumidores, na das marcas, ninguém pode ajudar ninguém, e o texto publicitário é o relato da consagração de um prestígio a partir da superação individual de obstáculos. São as marcas que têm de descobrir por si só o que pretendem, portanto, criar os seus próprios desejos e criar os seus próprios deveres. E isso está estabelecido nos tais slogans institucionais, do ponto de vista discursivo. Portanto, são as marcas que têm de descobrir por si só o que elas pretendem. São as marcas que têm de formular os seus compromissos perante o mercado. São as marcas que têm de descobrir as melhores estratégias, portanto, têm que engendrar o saber fazer. Mas também são as marcas que têm de descobrir por elas próprias as melhores táticas, de descobrir os recursos adequados para ultrapassar os obstáculos, portanto, o poder fazer. Isto não se faz fácil, isto não se faz instantaneamente, isto não se faz com a ajuda de algum actante adjuvante. Pelo contrário, os adjuvantes são agora substituídos por outra classe de atores publicitários, que são os actantes os atores sancionadores, que têm por função avaliar e confirmar o êxito das marcas e o fracasso das marcas concorrentes. Eis os árbitros, eis os cientistas, eis os engenheiros, também podemos lá meter os professores, porque do ponto de vista narrativo a ação é uma ação, o sentido da sua ação, por tradição, é o sentido da transmissão dos saberes, mas depois vem sempre, no fim dos semestres, do outro lado da moeda, que é o exercício das avaliações. Portanto, é perfeitamente natural que também lá estejam professores, para além dos árbitros, para além dos engenheiros, todos eles dotados de adereços de medida. E agora entra todo um discurso e uma encenação high-tech que eu adoro no discurso publicitário. Ele é colorímetros, ele é máquinas fotográficas, é imagens em três dimensões, em três dimensões produzidas por máquinas fotográficas de última geração. Ele é instrumentos de medida por laser. Ele é infografias produzidas por um equipamento de última geração do ponto de vista tecnológico.
Em suma, recursos técnicos de medida que permitem aferir a competência penosamente adquirida pelas marcas na superação destes obstáculos. Subjacente às modalidades de figuração e dos testes, encontramos também as modalidades que remetem para uma ideologia da rivalidade, fazendo instaurar no texto publicitário a figura do antissujeito publicitário, protagonizado sempre e sempre como se fosse um antissujeito pela marca concorrente. Esta rivalidade com antissujeitos é importante para a afirmação ideológica de uma integridade publicitária. Não esquecer que a integridade publicitária, a deontologia publicitária, a ética publicitária nesta perspectiva é uma ética, uma ideologia e uma integridade que é tecida no próprio texto. Nada tem a ver com os códigos de atividade publicitária. É a forma como as marcas concebem, relativamente às outras marcas, o que é um jogo sujo ou o que é um jogo limpo, certo? Na esfera da competência das marcas, este vetor discursivo é importante, pois é responsável pela emergência de estratégias persuasivas relacionadas com modalidades de veridição publicitária adequadas. Por um lado, o que é que nós encontramos? As modalidades veridictivas relativas à reivindicação e exaltação de uma competência performativa reflexiva, adjacente a um discurso de consagração na perspectiva da publicitação e da revelação. Mas, por outro lado, também podemos encontrar estratégias de veridicção de desmistificação, ou, por exemplo, estas, ou de acusação de incompetência performativa das marcas concorrentes. Estão relacionadas com um discurso de afrontamento mais ou menos explícito. Por exemplo, no nosso país, esse discurso tende a ser implícito. Nos Estados Unidos, e cito, as lutas de marcas entre a Pepsi e a Coca-Cola, esse afrontamento tende a ser explícito e até mesmo cultivado. É um afrontamento que se consubstancia numa tematização, numa ideologia que classificamos como estando adjacente a uma ética que é textualizada, isto é, que é gerida no texto. É uma ética que remete para a significação de uma ideologia da autenticidade, uma ideologia da honestidade, uma ideologia da perseverança, uma ideologia da competência, que vai, obviamente, contrastar com uma acusação relativamente à dissimulação, relativamente ao equívoco, relativamente ao engano e relativamente à mistificação das marcas concorrentes. Esta acusação, mais uma vez, é preciso ter alguma atenção na análise discursiva, pode ser implícita ou explícita, satírica ou satírica na perspectiva da paródia. Reparem nas lutas de marcas entre a Pepsi e a Coca-Cola, reparem nas anedotas que estão subjacentes às campanhas da Duracell, com aquelas corridas do coelho que não para e que contrasta com todos os outros que chegam a uma certa altura caem para o lado, ou numa perspectiva invectiva, naquela dimensão de as marcas afrontarem, insultarem mesmo as marcas concorrentes. Curiosamente, esta perspectiva da reivindicação de uma autenticidade, honestidade, a partir da invectiva, do insulto, da provocação, da polémica, é uma marca que não é evidente, não é totalmente tradicional na textualidade publicitária, mas é cada vez mais evidente na textualidade política, à medida que o populismo começa a assumir-se como um vetor fundamental na comunicação política. Ora, esta acusação pode ser implícita ou explícita e satírica, como referi, como sucede nas campanhas publicitárias de afrontamento e de lutas de marcas. E terminei esta comunicação, mas se quiserem posso recomeçar imediatamente com outra que tenho preparada, estou a brincar. Terminei esta comunicação. Obrigada. Muito obrigada.